Senhores, uma boa noite. Bem-vindos de novo aqui ao Unimed em Pauta. Hoje a gente trouxe o César da Perpetual. Eu vou pedir para que ele até se apresente aqui para falar um pouquinho com a gente sobre a experiência do cliente, especialista nessa área, e como a gente tem um compromisso aqui com o Sistema Unimed em trazer não só conteúdo de dirigentes, mas também conteúdo de mercado, de quem conhece, quem sabe. Então a gente trouxe aqui o César hoje para bater um papo, né, César? A gente debater um pouquinho sobre esses assuntos aí, a gente conseguir levar um pouquinho também de conhecimento aqui para o nosso espectador. César, obrigado pela participação, né? Vamos bater um papo sobre os assuntos. Queria pedir primeiro que você se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória aí, suas experiências, né? Depois a gente entrar no assunto de saúde propriamente dito. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal da Axis Health. Boa noite, Sistema Unimed. Puxa, primeiramente, uma honra estar aqui com vocês. Para mim é sempre muito prazeroso poder compartilhar o assunto que eu vivencio, que eu respiro todos os dias. Eu sou publicitário por formação, sou especialista em gestão de negócios, sou especialista em gestão estratégica, em vendas, gestão de equipes comerciais e também na experiência do cliente, né? E hoje eu estou à frente da Perpetual Brasil, sou co-founder e head comercial de marketing também, onde na empresa nós ajudamos os nossos parceiros no entendimento, na voz do seu cliente, no entendimento da visão do seu cliente, para poder melhorar cada vez mais os seus processos e poder cada vez mais proporcionar uma experiência positiva aos seus clientes. Então, muito obrigado aqui novamente, estou super à disposição, bora compartilhar conteúdo com o pessoal aí. Muito bem, que legal, cara. A gente você sabe que esse é um assunto que a gente está debatendo bastante, né? A gente que vive aqui o Sistema Unimed, você conhece bem também. Hoje o mercado a gente está cada vez mais, principalmente na saúde suplementar, né, se consolidando. A gente tem de um lado o Sistema Unimed, que ele tem um modelo, né, de cooperativo um pouco diferente do modelo tradicional aí de operadores de plano de saúde, né, uma vez que ele tem que olhar não só para o cliente, mas ele tem que olhar também para o cooperado dele, né, e gerar resultado para o cooperado. E por conta disso eles não conseguem, até conseguem, mas, né, até um certo limite, competir em preços. Então, na verdade, a estratégia de diferenciação ali para o Sistema Unimed é bastante importante e conseguir, de alguma forma, olhar para o cliente e atendê-lo melhor, mesmo que isso ele tenha técnicas diferentes para conseguir fazer essa comunicação, enfim, a forma tem sido pauta o tempo inteiro dentro do sistema, né? Eu queria contar um pouquinho dessa experiência do cliente, né? O que até bem da base ali, viu, César? O que seria bem essa análise, essa linha de como que eu vou tratar meu cliente, como que é essa experiência do cliente, o que eu posso fazer para mudar, né? Os dirigentes têm muito essa dúvida, assim, né? O que eu posso fazer para mudar? Eu já atendo bem, né? Eu entrego bem, mas às vezes tem a comunicação, tudo isso. Se puder falar um pouquinho para a gente aqui, trazer um pouquinho desse conteúdo, vai ser interessante. Sem dúvida, cara. A experiência do cliente, na verdade, é algo que sempre existiu. Porém, hoje, sem dúvida, o foco, a pauta em cima desse tema, ele é muito importante justamente por um dos pontos que você falou, né? Existe uma concorrência muito brava em todos os sentidos hoje, em todos os segmentos e todos os mercados. Muitos e muitos serviços e produtos se tornaram commodities, né? Ou seja, se tornaram comum. Os hábitos de consumo, né? Nós como consumidores, como clientes, também houve uma transformação muito grande. Principalmente agora, de um ano e pouco para cá, em meio a esse desafio pandêmico, né? Onde, cara, todo tipo de informação técnica, todo tipo de informação relevante, nós já temos antes de fazer algum tipo de contato com uma empresa, um produto ou serviço que a gente queira adquirir. Pelo fato de eu ter muitas opções à disposição e ter muita informação à disposição também, o que diferencia uma empresa da outra, né, o que faz eu escolher a Unimed e não um concorrente, além do fator preço, sem dúvida está atrelado ao comportamento humano, ou seja, está atrelado à experiência, está atrelado ao quanto eu me identifico com a marca, ao quanto eu me identifico com o lugar, com a empresa, enfim, e qual o tipo de sentimento que essa empresa tenta nutrir comigo para realmente fazer com que faça sentido, que eu enxergue valor da empresa em si para poder optar por ela. Então, o que eu quis dizer com tudo isso? Resumidamente, a experiência do cliente. Tá? Vamos desmistificar um pouquinho dessa situação. Tem muita gente que acredita que a experiência do cliente está relacionada apenas ao atendimento, apenas ao processo de vendas, apenas ao processo ali onde existe um atendimento tete a tete com o cliente. Cara, não, isso é mito. A experiência do cliente, ela está contida
em todos os pontos de contato que o cliente tem com a sua marca. Tá? Dentro desse contexto, como que a gente pode caracterizar qual que é a melhor denominação da experiência do cliente? É o conjunto de sentimentos e percepções que o cliente tem na interação com a marca ou com a empresa em todos os seus pontos de contato. Então, olha só que coisa interessante, Eduardo, né? Que muita gente acredita que a experiência está contida apenas no momento em que o cliente é atendido por alguém e tudo mais, mas não. A experiência começa lá na primeira etapa da jornada do cliente. E a jornada também é um ponto muito interessante e um ponto de extrema atenção que nós, como gestores, como líderes, como empresários, como doutores, temos que ter com relação a essa jornada. A jornada em si nada mais é que o caminho que o paciente percorre até chegar na solução do seu problema, que ele está buscando solucionar, e também continua depois disso. Né? Então, isso é um ponto muito interessante também, porque envolve, em todos esses pontos, envolve muito a questão do comportamento, do tipo de visão que o cliente está tendo, do que ele está sentindo para poder tomar uma decisão de aquisição ou não, né? Seja de um sistema Unimed, seja do concorrente e tudo mais. Então, essa jornada também é um ponto que sempre existiu, porém agora existe um olhar estratégico muito grande em cima disso. Por quê? A partir do momento que eu consigo definir todos os pontos de contato, todos os passos que o meu paciente vai fazer, até solucionar o problema dele, também depois que solucionar, eu consigo pensar estrategicamente em como promover ações intencionais em cada ponto de contato para despertar o sentimento positivo para que ele continue dentro dessa jornada. Né? Então, a experiência do cliente ela é muito mais uma mentalidade, um comportamento do que uma técnica, do que uma teoria em si. Tá fazendo sentido para você, Eduardo? Sim. E é muito legal isso, né? Quando você vê a amplitude da experiência, você começa a enxergar uma série de coisas. Legal. Cara, não é um assunto que eu domino, assim, né? Que eu tenho total... Eu conheço até por participar e acompanhar alguns clientes, empresas familiares e tal, mas sou apaixonado pelo assunto, embora não conheça muito a fundo. Mas eu tenho muitas dúvidas, eu vou aproveitar esse momento aqui. Por favor. Primeira coisa que nesse processo que você falou, como é que você consegue mapear? Essa foi uma dúvida que eu tive, assim, quando eu falar de jornada de cliente e tal, né? Como é que você consegue mapear esses pontos, assim, onde o cliente vai ter contato, né? Uma vez que a gente tem vários tipos, vários modelos de clientes, né? A gente tem, você pega o Unimed, por exemplo, já tem uma separação muito diferente, né? Entre o cliente pessoa física, que é o cara, normalmente, vamos dizer assim, é o beneficiário, né? É o usuário do plano. E, na verdade, às vezes ele nem é o cliente, né? O cliente é a empresa que está comprando para ele o serviço, aquele serviço. Ou não, ou pode ser realmente ele, né? Quem vai bancar aquilo lá, ou seja, vai fazer um plano individual, coisa nesse sentido. Então, eu não consigo, às vezes, na minha cabeça, pelo menos, eu não consigo nem entender, por não conhecer tanto do assunto. Como que mapeia esses pontos aí, né? Como que você consegue explicar onde que ele vai ter contato com a marca, né? Dentro dessa jornada aí. Cara, é muito legal, é muito pertinente a sua pergunta, né? Porque a primeira etapa que a gente precisa fazer para conseguir construir uma jornada de boa experiência, um contexto, né? Um universo de Customer Experience dentro da nossa empresa, independente do segmento, é a definição do persona. Ou seja, quem que é o meu perfil de cliente ideal? Quem que é o persona que compra o meu produto? Tá. Perfeito? Então, vamos imaginar que, claro, o meu sistema Unimed ele tem diversos personas. Então, dentro desse contexto, eu consigo criar uma jornada para cada persona. Entendi. Entendeu? Que serão jornadas diferentes. Então, assim, eu tenho para o João que, ele quer um plano familiar para a saúde, para a família dele, né? Ele quer uma cobertura, de repente, uma cobertura que tenha coparticipação. Né? Eu tenho outro que é o Luiz, que ele quer uma cobertura só para ele, mas ele tem o respaldo do benefício da empresa, então ele vai entrar num plano corporativo com cobertura nacional, com quarto individual e tudo mais. Então, assim, o importante é você definir essa persona antes, né? Dá para trazer uma série de detalhes e aprofundar? Sem dúvida, mas, cara, pega esses detalhes e aprofunde no que é necessário para você entender quem é esse cara. Depois disso, você vai estabelecer as etapas que esse cara vai percorrer dentro da empresa.
Tá? E essas etapas eu gosto de trazer 4 exemplos que são fantásticos, né? Que são categorias dessas etapas. Então eu tenho a etapa da descoberta, eu tenho a etapa da consideração, eu tenho a etapa da aquisição e eu tenho a etapa da fidelidade, loyalty ou advocacy que o pessoal fala, né? E daí é depois da aquisição. Perfeito? E aí, beleza, então eu tenho o meu persona definido e eu tenho o bloco da descoberta. Como que esse cara me descobre? Como que esse cara sabe da minha existência? E aí eu começo a mapear os pontos de contato. Cara, eu tenho que estar na internet, eu tenho que ter um site, eu tenho que ter um atendimento, né, online, eu tenho que ter um WhatsApp, eu tenho que ter um Instagram, eu tenho que estar posicionado numa loja física, Você compreendeu? Como que eu faço com que o cliente me note? Ou quais ações eu vou fazer intencionalmente para que ele me note? E aí entra o marketing, entra o inbound, entra uma série de ações que é onde ele vai ser impactado e ele vai descobrir, ele vai chegar no nível de consciência que ele descobriu, opa, sei que existe. Perfeito? Depois disso, ele vai para consideração. E aí na consideração, quais são as etapas, quais são os pontos de contato que esse cara tem que fazer comigo? Pô, peraí, se eu estou considerando comprar um plano de saúde, quais são os pontos de comunicação que eu tenho com o plano de saúde? Quais são os pontos de comunicação? Então, eu tenho o site, eu tenho o formulário de contato, eu tenho o web chat, eu tenho um chatbot, de repente, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o número de telefone da central, eu tenho e-mail, né? Olha só o universo, né? Por isso que hoje você vê uma necessidade muito grande das empresas se tornarem omnichannel, além de digitais, né? Por conta da descoberta do cliente, você tem que estar presente no meio digital, você tem que ter no início da fase de consideração, uma estratégia omnichannel para que você tenha vários pontos de contato com esse cliente. Perfeito? E aí, feito isso, ele entra. Então ele vai ter o atendimento pelo WhatsApp, quem vai atender ele é o assessor de vendas ou o comercial, quem que é o cara que vai atender, qual script eu vou utilizar com esse cara para fazer um levantamento de necessidades dele, né? O que eu vou oferecer, como eu vou oferecer o meu produto, como eu vou agregar valor nesse momento. E é nesse momento a consideração que as empresas devem agregar o valor para o seu cliente. Perfeito? E aí depois eu vou para o quê? Eu vou para a aquisição, ou seja, o momento de purchase, né? O momento de fechamento, cara. Considerei legal, gostei disso aqui, eu vou fechar. Como que são as formas de pagamento? É muito burocrático, é muito formulário, cara, tudo online, como é que de que maneira que eu estou facilitando a vida dele para ele efetuar o pagamento, de que maneira que eu estou, né, utilizando ali meios de pagamento diversos para poder realmente trazer uma abertura de escolha maior para o paciente, para o cliente, e assim por diante, tal. Né? Então, aqui eu começo a pensar como que esse cara vai adquirir o meu produto. E aqui vale uma reflexão muito importante, né? Percebam que até aqui, a etapa da aquisição, eu preciso desenhar essa jornada e eu preciso criar ações intencionais, mapeando todos esses pontos de contato, para que eu torne essa jornada mais fácil possível para o meu cliente. Uhum. E para que eu torne, claro, tá, tem jornadas que é muito difícil você ser fácil o tempo todo. Existem jornadas, né, que existem partes burocráticas e tudo mais, mas mesmo assim, se eu mapeio tudo isso, eu consigo identificar as partes que são difíceis e eu consigo estrategiar de maneira intencional como que eu posso tornar isso menos difícil para o meu cliente. Certo. Perfeito? Então veja que o início da jornada, todos os pontos de contato vão impactar na decisão de aquisição dele. Deu para compreender? Deu para entender como é que funciona essa construção? E ali você vai conseguir entender, inclusive assim, você traz isso para os seus próprios processos, né, internos da empresa, que faz, olhando a visão do cliente, mas isso aplicando dentro dos seus próprios processos aqui Total. Tem um framework que eu gosto muito, né, que é muito legal. César, mas é que tem uma coisa importante que eu lembrei agora, que assim, a gente vê muito, né, a gente presta consultoria, participa de algumas Unimedes, a gente vê muito esse papel inverso. Às vezes, tanto Unimedes, até não só no sistema Unimed, empresas em geral, né, eles olham de dentro para fora, então eles olham como que vai ser mais fácil para a empresa. Exato. E às vezes é mais fácil para o cliente, né? Exato. Esse é o grande erro dos processos de melhoria e uma das grandes razões para um desperdício de recurso financeiro em processos de melhorias e assim por diante. É o que eu sempre falo, cara, quando se fala em melhoria de processo, o empresário, o gestor que não tem uma ciência, não tem um nível de consciência a respeito da experiência do cliente, ele tende a olhar para o próprio universo e ele vai adotar as medidas que vão trazer menos custo,
e mais eficiência. Só que muitas dessas estratégias podem ser que sejam ineficientes no impactado final do processo, que é quem? O cliente. Uhum. Ou existe uma tendência também de burocratização até. Uhum. Né? Então, assim, eu quero criar meu processo, tem que ser o máximo detalhado possível, tal. Né? Só que ele começa a criar passos ou pontos de contato para o cliente que, na verdade, se dificulta para ele. E isso atrapalha o processo de aquisição, ou seja, atrapalha o processo de consideração. Por exemplo, nós seres humanos, né, o nosso comportamento como comprador, cara, o que é mais fácil para a gente, nós vamos seguir por esse caminho. Isso é comportamento humano. Isso é código reptiliano, cara. O nosso cérebro ele é programado para economizar energia, independente de quem seja a pessoa. Está no nosso DNA. Perfeito? Então, por exemplo, um exemplo esdrúxulo, cara. Você tem já todos os seus dados cadastrados no iFood. E aí tem uma pizzaria que, você vai ter que cadastrar tudo de novo. Cara, você vai gastar 5 a mais, mas você vai pagar ali. Você vai fazer pelo iFood, porque já tem tudo pronto. Entendeu? Então, dentro desse contexto, cara, um dos pilares essenciais da experiência do cliente é o quanto que eu estou facilitando a vida do meu cliente, o quanto de menor esforço que eu estou proporcionando pelo meu processo a esse cara. Quanto menor o esforço, quanto mais fácil for, mais lisa é a jornada, mais sucesso existe dentro dessa jornada, né? E tem a última também, que é um outro ponto crítico, tá? Aqui eu falei, então, da descoberta, eu falei da aquisição, eu falei da consideração, da aquisição, e agora tem o quê? A retenção, cara, tem a fidelidade desse cliente. Que aí entra um outro ponto extremamente estratégico, e aqui abre-se um universo muito grande também, de estratégias que eu devo fazer para que esse cliente me indique, para que esse cliente continue na minha carteira, para que esse cliente seja nutrido de maneira positiva, para que eu contribua com o sucesso dele como um todo. Quanto mais eu contribuo com o sucesso do meu cliente, menor a chance de ele me largar. Perfeito? Então, leia-se essa etapa de fidelidade, né? De loyalty, essa etapa de retenção, como pós-venda, cara. E o pós-venda é uma etapa totalmente falha dentro das empresas também. Entendeu? Então, quando você joga isso dentro da jornada, você começa a criar uma estratégia de pontos de contato e você começa a criar ações intencionais de modo a fazer com que esse cliente, cara, esteja sempre indicando você, esteja sempre satisfeito com o seu serviço, com o seu produto, o que quer que você venda. Certo. E nessa linha, quando o cara tá tanto no que seria o pós-venda aí, né? Aí sim entra a linha do bom atendimento, né? Eu entendo assim, né? Total. Que todo mundo normalmente pensa que é só aquilo, né? O relacionamento com o cliente, né? A gente acabou de ver. E aí entra, eu sou cliente Unimed, acredito que vocês também. E aí entra, qual que seria a minha jornada da retenção? Qual que seria a minha jornada após a aquisição? Veja que explode, como eu disse, para um universo muito mais complexo quando a gente entra no sistema Unimed. Porque daí vai envolver uma série de terceiros, ou seja, os consultórios, os doutores, né? o ambulatorial, vai envolver tudo isso, cara. Então, olha que complexidade que existe na construção dessa jornada após a aquisição do plano de saúde, que o sistema Unimed precisa prestar atenção para fazer com que a experiência desse usuário seja cada vez melhor. Como que ele... no caso de uma Unimed, por exemplo, né? Isso se replica a boa parte das empresas que eu conheço aí, né, que tem uma certa dependência de um terceiro, mas no caso das Unimedes é mais grave ainda, porque toda a entrega, sem exceção, é terceirizada. Né? A Unimed, ela tem a parte administrativa, talvez o único contato que vai ter com o cliente ali é alguma reclamação, alguma área administrativa, uma área financeira que vai conversar com o cliente. Mas, assim, toda a entrega não é feita por eles, né? É feito pelo cooperado, por um terceiro, mesmo que ele tenha um recurso próprio. Toda aquela estrutura, normalmente, tem partes terceirizadas, né? Como que faz esse controle, assim, né? Como que você tem técnicas para isso? Como funciona? Cara, a técnica em si, não existe uma técnica, uma fórmula mágica para isso, eu acredito que não, tá? Mas existe um conceito muito bacana chamado cadeia de valor.
Tá? Então, assim, esses terceirizados, eles fazem parte da cadeia de valor da Unimed. Se eles estão falhando, cara, é muito provável que a Unimed sofra as consequências em cima disso também. Né? Então, veja que coisa interessante, né? Quando eu disse que no processo de retenção ele explode para um universo muito maior, eu tenho que prestar atenção quais são os meus prestadores de serviço, ou seja, minha cadeia de fornecimento. Quem que são esses caras, meu? Quais as ações estratégicas eu preciso fazer para treinar esses caras para que ele promova uma experiência positiva para o meu usuário? Né? O que eu preciso fazer com esse cara? Então, veja que isso se torna um outro setor, e esse terceirizado acaba sendo um outro cliente da Unimed também, o qual precisa também ter uma boa experiência para poder replicar essa experiência para o usuário final. Certo. Entendeu? Então, isso se transforma, cara, num projeto fantástico. Então, legal, vamos imaginar aí a jornada de um doutor que se credencia na Unimed. Então, ele vai lá, tal, se credenciou, tá, e aí, o que ele faz? Quais os treinamentos que ele tem inicial, que é o que a gente chama de onboarding, né? Então, veja que isso se inicia e depois, na fase de aquisição, nós temos a retenção, e na retenção inicia-se justamente esse sucesso do cliente. Certo. E eu tenho o onboarding vamos imaginar que o cliente seja o médico, é o cooperado, que não deixa de ser um cliente também, é um cliente interno. Cara, beleza, o onboarding, quais as ações que eu vou fazer para acolher esse cara? Qual tipo de treinamento que eu vou ter que fazer com ele? Qual banho de informação que eu vou ter que dar para ele cumprir e para ele realmente se alinhar à cadeia de valor, se alinhar aos valores, a missão, a visão da cooperativa como um todo, para poder replicar isso no final para o paciente, que é o meu usuário final. Né? A equipe, como é que tá, cara? O sistema, né? A tecnologia, o sistema de informação, tal, quais são os dados que eu vou fazer com que ele utilize para que eu tenha concentrado esse data-driven também, esse data-driven aqui, para que eu gere informações positivas, tal, que é um outro aspecto muito importante. A orientação a dados também é algo muito importante para a experiência do paciente, para você poder entender todo esse universo. Então, essa cadeia de valor, Odu, é justamente isso, meu. Pô, que ações que eu vou fazer com os meus prestadores para que eu possa garantir que o meu usuário terá uma excelente experiência no final. Questão de controle é difícil? Sem dúvida. Mas antes de eu investir numa capacitação e investir em situações e estratégias que eu tenha, pelo menos parte das informações sobre o meu controle, do que não ter nada. É igual feedback de cliente, é o que eu falo, cara. Um feedback negativo é muito melhor do que nenhum feedback. Eu ia entrar até nesse assunto mesmo, viu, César? Que é engraçado que, cara, eu conheço algumas metodologias de avaliação, né, de cliente, avaliar empresa e tal, e, assim, algumas eu já vi que foram muito falhas aí, historicamente e tal, e tem a tal da NPS, que acho que é uma das mais famosas e tudo mais, né? Exato. Mas assim, tem uma questão fundamental, que é você conseguir prever o cliente que não está gostando, né? Prever antes disso se tornar um problema para ele, porque normalmente o cliente ruim, ele não fala, né? Ele não fala no intermediário, ele fala quando ele já está totalmente insatisfeito. Exato. Ele está começando a ficar insatisfeito, ele normalmente não reclama, ou ele dá sinais, mas não reclama. Perfeito. Isso se não for captado de uma forma proativa, né, pode se tornar um problema maior lá na frente, né? Exato, você falou a palavra-chave, cara, proatividade na coleta desse feedback, né? E é bem isso, né? Tem um estudo também que é fantástico, que ele fala que um a cada 26 clientes insatisfeitos realmente reclamam. Olha só. Né? Esse dado ele é muito interessante, ao mesmo tempo ele é assustador, porque ele é exponencial, né? Então, se eu tenho 4 clientes formalizando uma reclamação, em qualquer meio que seja, será minha ouvidoria, será Reclame Aqui, tal, eu posso ter um universo de 100 clientes insatisfeitos por trás e eu não sei. É o que a gente chama da zona escura. Essa zona escura, ela existe na grande maioria das empresas que não atuam com uma orientação centrada no cliente. Certo. Perfeito? Então, assim, se eu não sei o que está... Exato, cara. Se eu não sei o que está acontecendo e tudo mais, é uma reflexão e uma provocação muito bacana que eu trago também. Cara, se eu não sei qual que é o nível de satisfação do meu cliente, se eu não sei, se eu não tenho mecanismo para coleta ativa desse feedback, cara, e composição de indicadores relacionados à satisfação do cliente, cara, como que eu posso tomar uma decisão assertiva em cima do meu processo? É uma coisa óbvia, mas
Na prática, isso não acontece, de verdade. E você sabe, César, que te dar uma, talvez não, com grande certeza você já deve ter ouvido isso também. Assustadoramente, eu já ouvi de mais de uma empresa, inclusive de Unimedes, de mais de Unimedes, dirigentes falando o seguinte: não, eu não gosto de fazer pesquisa de satisfação com o cliente, porque a gente faz ele pensar sobre o serviço e ele pode estar insatisfeito e não saber, né? Ou seja, ele está insatisfeito, mas ele está deixando. Quando você vai lá e cutuca ele, fala como é que eu tô, né? Aí ele vai pensar sobre isso, vai refletir sobre isso e vai ver que ele realmente não está gostando conscientemente, né? Mas é totalmente míope e errado essa visão, né? Cara, exatamente, cara. Eu digo até mais, é um pensamento irresponsável esse. Você está colocando toda a sua organização em xeque quando você pensa assim. Sim. Você está colocando toda a sua cadeia de valor, você está colocando todos os seus colaboradores, cara, porque de verdade, se você não entende isso, você está correndo um risco seríssimo, danado. Muito forte isso. É por isso que eu falo, cara, a ausência de feedback é pior que um feedback negativo. Cara, o feedback negativo, nós temos que ter a mentalidade, né, o mindset de crescimento, no sentido do quê? Pô, se o cliente está reclamando, cara, graças a Deus que ele está reclamando, porque ele está contando um negócio para mim que talvez eu não esteja vendo. E isso pode acontecer com vários outros clientes. E eu estou tendo a oportunidade de melhoria, cara. E, cara, você falou uma verdade. Cara, de cada 10 empresas que a gente conversa aqui pela Perpetual e tudo mais, o nível de consciência a respeito desse ponto, cara, ele é muito baixo. 3 têm consciência, falam, cara, realmente, cara, eu quero um feedback constante do meu cliente para eu poder saber onde eu posso melhorar e tudo mais. Eu sei que isso é uma vantagem competitiva para mim. Só que, cara, o pessoal não tem esse nível de consciência, infelizmente. Então, sim, tem muita gente que pensa dessa maneira que você falou e mal sabem eles que estão correndo um risco tremendo, cara. Porque vai vir uma outra empresa que tem uma orientação ao cliente, vai engolir ele a hora que ele menos espera, cara, e engole rápido. Perceba que as empresas mais inovadoras do mundo hoje, elas têm uma orientação totalmente voltada para o cliente, cara. Então, esse pensamento de que, poxa, cara, tenho medo que... Aí ele vai perceber, cara, é um pensamento retrógrado até. Acontece. Exato. Deixa eu fazer uma outra provocação interessante aqui, César, que é o seguinte: lá quando você falou lá um dos primeiros passos ali com o cliente, né, um dos primeiros pontos de contato ali com o cliente, principalmente são os primeiros contatos que ele tem com a marca e tal, né, como é que ele te vê, né, onde você vai estar se expondo, etc. Especificamente no caso das Unimedes, a gente tem um sistema constituído, né, pelas federações e tudo mais. Perfeito. Ela é sentada na Unimed do Brasil, né, e ela, cada singular, ela tem até muita liberdade em trabalhar ali, mas dentro de um certo limite que a Unimed do Brasil faz. Então, às vezes um prejuízo na marca determinado local, você faz um prejuízo grande em todas as que estão se envolvendo ali, né? Por exemplo, um exemplo bem claro aqui, quando a gente teve um problema grande, que ficou bem conhecido, da Unimed paulistana, que era a Unimed de São Paulo lá e tal. Perfeito. Teve um problema grande e tal, não sei o quê. Isso repercutiu em todas as Unimedes do Brasil. A Unimed porque, claro, quem está no entorno ali de São Paulo teve uma penalização maior, mas, cara, conversando com Unimed, assim, no norte do país, no sul do país, elas falaram, olha, mexeu na minha carteira a repercussão deste caso específico lá na cidade de não sei o quê, né? Por ser uma marca única, né? E aí, claro que estou entrando até numa linha mais até de marketing, rede de marcas e tal, mas eu acho que... Tem total sentido, né? A experiência do cliente, ela anda de mãos dadas com o marketing. Exatamente, e a gente fala que isso no mesma linha que ele é uma força muito grande das Unimedes, em ter uma unicidade de marca, né? Ao mesmo tempo que o cara enxerga que ele está comprando um plano de saúde, sei lá no extremo sul, lá em Pelotas, ele vai poder usar isso aí lá em João Pessoa, porque ele entende como sendo uma coisa única, né? Embora seja descentralizado parte da gestão e tal, também é essa fraqueza, né? Porque também tem um prejuízo em um canto, você prejudicar todo o contexto. Exato. Cara, isso vai muito de encontro ao nosso comportamento, cara. Ao nosso comportamento também. A maneira como nós, clientes, consumidores, enxergamos as marcas, a gente não está enxergando o indivíduo que falhou em alguma coisa com a gente está enxergando a marca, cara.
né? Então, assim, o segurança do cara que matou o cara no Carrefour. O consumidor, de um modo geral, ele enxerga a marca como um todo. Ele dá um prejuízo na marca, né? E não... Total. Você vai na Starbucks, cara, e aí, você pega um café muito ruim, ou você tem um mau atendimento e tudo mais. Cara, você fica com aquele sentimento negativo com relação à marca, né? Algum ponto de insatisfação ali que possa até não envolver pessoas, né? Mas dentro da jornada tem muita coisa que acontece que não envolve pessoas nesses pontos de contato, que pode te dar uma conclusão, um sentimento ruim, você fala, cara, que porcaria, não vou mais fazer isso aqui. E você não vai recomendar isso para as pessoas, e você vai comentar isso. Cara, já ouviu falar, tal, no seu círculo social, cara, uma porcaria, não vá, não recomendo. Isso vai acontecer, né? Isso é comportamento humano. Então, até voltando na situação da métrica do NPS, você tem o NPS, você tem o Customer Satisfaction Score, você tem o Customer Effort Score, que é o nível de esforço que o cliente tem, tal. Cara, é muito importante um monitoramento e uma visão estratégica para esse monitoramento e essa coleta também qualitativa do cliente, não só por esses indicadores, porque são indicadores objetivos. Então, legal, cara, eu tenho 75 de NPS, né? Bacana. O que compõe esse 75? Não se sabe ao certo o que compõe esse 75 de NPS. Entendeu? Exatamente. Qual etapa da jornada mais impacta e menos impacta nesse NPS que o cliente está dando para você? Que tipo de NPS você está aplicando? Logo depois que o atendente fez o atendimento com você, que daí é uma aplicação transacional, que é referente à transação exclusivamente ali, ou ao todo da jornada desse cliente, que aí é uma referência relacional? Então, tem todas essas situações também relacionadas a métricas que você precisa, sim, ter um olhar estratégico, compor um universo de Customer Success dentro da sua empresa, um departamento de relacionamento com o cliente, um departamento de sucesso do cliente ou de Customer Experience, para você poder agir ativamente na coleta de feedback desses caras. Então, imagina que o cliente que foi lá, foi mal atendido no consultório, você ativamente abordou ele, né? E aí, os tipos de abordagem existem vários, né? Hoje é muito comum plataformas que fazem disparo de e-mail em massa, só que aí o grande desafio é o quê? É a taxa de retorno em cima disso. Eu posso disparar 10 mil e-mails, cara, a taxa média é de 5 a 8% de resposta. Será que isso reflete realmente a realidade existente para que você possa implementar uma melhoria? Eis a questão. Por isso que a situação da proatividade, de fazer um contato com os clientes, cara, né, seja numa metodologia focus group, ou seja numa abordagem, né, numa estratégia como a Perpetual faz, cara, a gente faz cobertura de muitos e muitos clientes. 20% dos clientes de cobertura já podem refletir uma realidade existente na sua empresa. Só que se os meus e-mails não estão correspondendo a esses 20%, eu não estou tendo um número real de métrica para entender se eu estou acertando ou se eu estou falhando nesse processo. Então, 20% é uma métrica bacana, né? Aí você entra com o Pareto até, 20% referente, né, reflete realmente os demais 80% que pode estar ocorrendo de falha no seu processo. E você tem que agir proativamente para coletar esses feedbacks. E preste atenção no qualitativo, cara. E assim, garanto para você esperar que o seu cliente faça isso de proatividade, ele só vai fazer no momento que ele estiver muito insatisfeito, muito nervoso, muito irritado com o processo. E a partir do momento que você tem um processo proativo, cara, a possibilidade de você minimizar, de você mitigar uma irritação de um cliente, você tem a oportunidade de corrigir isso só te traz benefícios. Que, inclusive, existe um estudo, que é fantástico esse estudo, imagina um cliente que passou pela jornada sem problema nenhum. Então, ele tem um nível de satisfação crescente aqui, legal, é um promotor, show de bola. Agora, imagina um outro cliente que começou essa jornada, só que ele teve um problema, o nível de satisfação dele caiu. Só que a empresa veio e resolveu rapidamente, ela resolveu bem esse problema. O nível de satisfação desse cara que teve o problema, ele, no final da jornada vai ser maior do que o nível de satisfação do cliente que não teve problema nenhum. Olha só que coisa. É o paradoxo da falha de processo, que chama isso. Paradoxo, isso aí mesmo. Cara, isso é maravilhoso. Então, por que não existe um olhar das organizações hoje, cara, que assim, o cliente ele não espera que você não tenha problemas. Nós somos humanos, cara. A empresa é feita de pessoas, cara. O humano falha. Uma empresa sem as pessoas, o que é? É um amontoado de equipamentos sem utilidade nenhuma. É um processo desenhado sem utilidade nenhuma. Mas nós, como consumidores, como clientes, a gente não espera que uma empresa fale com a gente.
né? Mas a gente espera que se ocorra alguma falha, que isso seja resolvido bem. Entendi. E essa proatividade com o cliente tem formas de sistematizar isso num ambiente, por exemplo, da Unimed, porque eu vejo uma coisa que, por exemplo, que é meio difícil, né, conseguir, que quando a gente vai para um mundo de tecnologia pura, a gente tem isso o tempo inteiro, né? Às vezes a gente nem percebe, mas você pega, por exemplo, toda e qualquer compra que você faz lá no iFood, você tem que dar uma nota. Você tem não, né? Mas ele aparece, ele fica te perturbando. Ratings ali, Toda corrida que você faz no Uber, você dá lá uma nota e tal. Ou seja, a cada tipo de atendimento ele vai te monitorando, né? Vamos dizer, 100% dos casos estão monitorados ali, ou boa parte deles. No caso de Unimed, eles conseguem hoje, eu tenho os sistemas hoje que giram dentro do sistema né, ali de consultas e de tal, eles conseguem saber exatamente aonde o paciente, ou o beneficiário, né, ele está tendo atendimento, né, seja em hospitais, em pronto atendimento, uma consulta médica e tal, não sei o quê, mas eu nunca vi algo sistematizado que possa fazer coletar essas informações durante o atendimento. Perfeito. Depois do atendimento. Visão fantástica, né? Você ter um monitoramento da jornada desse cliente dentro da sua cadeia de valor, eu considero essencial. E sim, tem que ter tecnologia para isso, para você poder ter esse monitoramento, essa orientação a dados, né, principalmente. Eu falo que o framework da estratégia adaptativa necessário hoje das empresas é orientação a dados, uma cultura organizacional muito forte, ou seja, todo o seu time alinhado com os seus pensamentos, alinhado com essa centralidade no cliente, alinhado com o que precisa ser feito, a metodologia ágil, ou seja, você precisa ter velocidade naquilo, mas quem está no meio? O cliente. Então, esse framework, cara, você tem a inovação contínua se revelando para você. Isso é uma coisa muito importante. Então, nesse contexto que você falou, cara, se criar uma tecnologia para monitorar esse espaço e você conseguir um feedback desse cliente, mesmo que seja automatizado, né, cara, seria maravilhoso. Seria muito bom. E tem tecnologias hoje que te proporcionam isso, né? Mas, no caso, vamos levar um pouco mais para a ponta da cadeia de valor, né? Os consultórios, né? Lembrando, somos pacientes também. Os próprios consultórios não têm essa orientação à tecnologia, essa orientação a dados, eles não têm essa percepção e essa preocupação com a experiência do cliente. Os que têm, sem dúvida, estão muito à frente e estão colhendo resultados maravilhosos com relação a isso. Mas imagina uma sistemática de compliance, por exemplo, que a Unimed exige dos consultórios uma pesquisa de satisfação dos clientes, ou para que ela aplique uma pesquisa de satisfação dos clientes e tudo mais, para entender se esse cara está atingindo o score satisfatório para que o paciente esteja sendo impactado dentro dessa cadeia de valor. Então, essa preocupação, sem dúvida, ela é muito importante. E a construção estratégica disso, cara, sem dúvida, é algo complexo, tem que envolver tecnologia, sim, né? Mas na ponta, ou em cidades menores, cara, você pegar o telefone, você montar um departamento de sucesso do cliente, pegar o telefone e ligar para o seu paciente, cara, fiquei sabendo que você foi lá, né, vi aqui no nosso sistema, como é que foi a sua experiência total? É tão básico, é tão fácil, é tão arroz com feijão e te traz uma riqueza. Por quê? Porque eu trago uma percepção do paciente que a Unimed, que me ligou, é uma empresa diferenciada e eu vou causar um sentimento positivo nesse paciente. Olha só. E aí eu promovo o quê? A experiência positiva para esse cara. Então, você tem essas duas vertentes, cara, que dá para fazer. A Perpetual em si, né, nós trazemos isso para dentro da nossa operação. Nós temos uma tecnologia própria, nós estruturamos isso, então a gente trabalha com os dados dos nossos clientes, a gente traz esses dados para dentro da nossa operação, a gente faz a interatividade com o cliente e nós retornamos tudo isso em dados estratégicos para o nosso parceiro, sem fazer com que ele perca tempo, sem fazer com que ele invista muito dinheiro. Porque, afinal das contas, para mobilizar uma operação dessa, e para investir na tecnologia, cara, é um investimento alto, não é algo barato de se fazer. Só que isso te coloca também num patamar, cara, numa evolução muito grande, cara, até de predição, tá? De você prever e ditar o que vai acontecer com o seu paciente, com a sua empresa, de modo a estar num caminho sempre evolutivo. É muito louco isso, cara, aí já entra num tecnologia, IoT, né, Internet of Things, e uma série de coisas que é maluco,
se a gente for explorar esse universo de possibilidade, cara, o céu não é o limite, é apenas mais um lugar. Muito bom. César, ó, cara, eu tô extasiado aqui com as informações, é muito legal esse assunto. Infelizmente, a gente tem que caminhar para o final aqui, porque a gente tem um compromisso com o nosso espectador de manter aí entre 30 e 40 minutos de Maravilhoso. A gente está chegando quase em 40 minutos já. Tem muito assunto ainda, cara. Talvez eu vou até te convidar para a gente fazer depois um segundo bate-papo. Pô, com certeza. Com certeza vai ter repercussão aí o vídeo e a gente vai ter dúvidas e tal. E eu vou... Depois a gente coloca aqui no vídeo, na edição, os seus contatos, mas se você quiser falar os contatos aí também, você vai deixar já à disposição do pessoal, né? Quem vai assistir aí também pode já passar seus contatos. Quem quiser mais informação pode falar direto com você. Perfeito, perfeito. Bom, o nome da nossa empresa, o site é www.perpetualbrasil.com.br. Tá? O meu número de contato, quem quiser entrar em contato comigo direto, sou super acessível, muito tranquilo com relação a isso. Se eu não responder na hora, porque estou com algum compromisso, mas fiquem tranquilos que eu respondo todos, eu não deixo ninguém passar. O meu número é 14 997 14 7779, tá? E o meu Instagram pessoal também é @cezãoinsta. É difícil, Cezão Insta só. Mas assim, tem muita informação lá, tanto no meu particular, tanto quanto no site, o próprio Instagram da Perpetual Brasil em si. Tem bastante coisa lá também. Fiquem por dentro das novidades e, gente, foquem na experiência do seu paciente, foquem na empatia, foquem na emoção, foquem no quanto é fácil para ele resolver um problema contigo e foque na eficiência dos seus processos, né? Além do tecnicismo que, claro, compõe esse universo da medicina, e o tratamento precisa ser eficiente, né? Mas o atendimento também precisa ser, a experiência dele precisa ser, né? Ou seja, o contexto todo. Foquem nisso que, sem dúvida, é maravilhoso. Acho que se a gente puder, até para finalizar aqui, Edu, se eu pudesse traduzir a experiência do cliente em uma fórmula matemática, ela a experiência do cliente é igual à sua entrega, ou seja, o que você oferece de serviço, maior que a expectativa do cliente.